Então, quem me conhece, meus amigos, familiares, conhecidos, sabe que eu aprendi inglês sozinho. Claro, eu não sou muito fã dessa palavra, né, dessa definição, aprender alguma coisa sozinho, né? Já falo melhor sobre isso. Mas o que eu quero dizer por aprendi sozinho é nunca frequentei uma escola de inglês, aulas de inglês. Nunca fiz, tá? Então, nesse sentido, sim, aprendi sem fazer curso, seria melhor dizendo, né? Agora, só para explicar aqui por que eu não sou favorável à expressão aprender sozinho, né? Porque não existe aprender sozinho. Porque de uma forma ou de outra você vai aprender com alguém, seja praticando, seja conversando com alguém que já fala e a pessoa corrigindo a sua pronúncia, né? Ou você ouvindo a história de algum amigo que foi pedir um prato num restaurante e passou vergonha, e assim por diante. Então realmente não existe aprender sozinho, mas aprender sem curso, certo? Bom, aí existem várias possibilidades, né? Várias formas. Eu conheço muitas pessoas que também nunca fizeram curso e falam inglês também. Se você quiser verificar meu inglês, dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu tenho aqui no canal falando inglês, que você vai ver lá, enfim, vai poder avaliar. Mas eu basicamente é o seguinte. Primeira coisa que estamos em 2019 hoje. Eu comecei a estudar inglês na escola como todo mundo, né? Sempre tirei nota 10 ou algo próximo disso, muito próximo disso. Mas nunca, mas não podia falar, não sabia falar. Conhecia uma palavra ou outra, mas bem longe de realmente poder dizer, eu falo inglês. Claro, os tempos eram outros, né? Isso aí estamos falando eu nasci em 89, então eu estudei inglês na escola e vamos colocar de 2000 a 2005, vai. Por aí, mais ou menos. Então é isso. Então os tempos eram outros no sentido de não tinha YouTube. YouTube veio em 2005, 2004, se eu não me engano, mas foi realmente ser o que é hoje, assim, né? A partir de 2007, 2008, mais ou menos, né? Então, isso na escola, né? Então não tinha uma referência, não era fácil ligar um vídeo e ver alguém falando inglês, ou até mesmo assistir uma videoaula no YouTube, né? Ou na internet mesmo. Já existia a internet, mas como eu já falei, era outra pegada, né? Então não tinha recursos, né? Então isso limitava muito o meu inglês. Limitou o inglês de todo mundo aí que é da minha geração, né? Ou algo próximo disso. Então quando eu decidi realmente aprender inglês, a estudar, eu cheguei de forma comprometida, porque eu tomei a decisão de ir embora do país. Ir embora e passar um tempo fora, quero dizer, né? E, enfim, não tinha muito ao certo qual país era, mas já tinha ao certo que eu precisava ter o inglês fluente, né? Porque, enfim, desnecessário explicar o porquê, né? O que eu comecei a fazer? Primeiramente eu falei, eu preciso de um livro que me guie no quesito gramatical. E, pois bem, eu tinha um livro de uma série, não vou citar o nome agora, qualquer dia eu mostro aqui em um vídeo. De uma série de livros que minha mãe comprou quando eu ainda estava no ensino médio. O vendedor de porta em porta, né? Aquele vendedor de ambulante que fala, né? Que vai de porta em porta vendendo. Ela comprou uma série de livros que tinha todos os assuntos ali que eram cobertos na época no ensino médio. E é claro, ali estava também em inglês e espanhol. Um livro super simples, mas que pega todas as estruturas do idioma, do inglês no caso, e vai destrinchando, assim, em poucas páginas. Com desenho, com atividade. Atividade acho que não tem, mas tem desenhos e explicações, né? Ali, do que é uma coisa ou outra. Claro, eu sempre tive facilidade. Como eu falei no começo do vídeo, eu sempre tirei 10 em inglês. Nunca foi uma matéria difícil pra mim. Então, para eu absorver esses conteúdos, foi moleza, certo? Ali começa, só para dar uma pincelada, o livro começa com o verbo to be, explica ali a conjugação e tudo e tal, moleza, isso eu já pré-sabia, vou dizer assim, né? Então já não foi difícil recuperar. Aí fala também das preposições, dos verbos, como utilizar verbos na hora de falar, nas frases, né? E assim por diante. Então,
Terminei esse livro em, sei lá, um mês, que eu li com calma, com carinho, lendo. Não tinha internet pra ir lá pegar complementos, então eu fiquei só com o livro mesmo, né? Mas uma coisa que eu estabeleci foi o seguinte, que eu consegui fazer, assim, né? Na época a minha rotina era bem tranquila pra isso, certo? Não tô querendo arrumar desculpa pra nada, assim, ou dizer pra você que tem que estar com a rotina tranquila, não é isso. Mas na época aliou-se aí o fato de eu realmente estar convicto de que eu precisava e iria me tornar fluente em inglês. E em segundo lugar, de ter essa rotina mais tranquila, né? Trabalhava e estudava na época, mas assim, tô falando dos meus 15, 16 anos, né? Então você sabe como é que é a coisa, né? Muito mais tranquilo. O que eu consegui foi estudar todo dia. Pegava na média aí, no mínimo meia hora, e o máximo não tinha limite, assim, tinha dia que ficava o dia inteiro, né? O que eu comecei a aliar, isso já estávamos nos idos de 2006, 2007. O que eu comecei a usar para auxiliar, na época eu não tinha computador em casa, não tinha internet, mas já existia o YouTube. Eu ia pro YouTube assistir entrevistas de pessoas famosas ali, que eu seguia na época, em inglês, né? Isso era o meu complemento. Então eu fazia isso. E também quase nunca saía da Lan House quando eu ia, como eu falei, eu ia na Lan House para assistir os vídeos no YouTube. Eu nunca saía da Lan House, eu gosto muito de música, quem me conhece também sabe disso. Eu nunca saía da Lan House sem trazer impresso um papel com a letra de uma música. Para citar exemplo, na época eu ouvia e ouço até hoje muito Green Day, Blink-182, né, que é esse pop punk que a gente chama, né? E são bandas que têm letras interessantíssimas, assim, né? E eu, sei lá, acabei pegando quase todas as músicas mais conhecidas, assim, né? Eu tinha uma folha impressa com a letra. Revistas, quando eu achava com letras de música, né? Na verdade, eram revistas voltadas a tocar, né? Mas eu comprava, além da questão de beneficiar, de pegar as notas ali, aprender a tocar e cantar, eu também me utilizava da letra, né? Da letra que vinha ali e eu pegava o dicionário, traduzia e tudo e tal, né? Então, isso foi assim que eu comecei, sabe? Quando dei por mim... pra fechar aqui, uma outra atitude que eu comecei a ter e ainda uso até hoje essa atitude, que é bem difícil no começo, mas depois vira até um vício, tanto que eu uso até hoje. Por isso que eu falei que eu uso até hoje, porque é meio que um vício, um hábito, se tornou um hábito, que é traduzir ou tentar traduzir tudo mentalmente, certo? Quando você vê sei lá, vai na casa do teu tio fala, me dá o serrote lá, né? Aí, claro, o primeiro estágio como é que é serrote em inglês, né? E depois, com o tempo, como é que eu digo? Me dá o serrote aí, por favor. Como é que eu diria isso de outra forma? Isso tudo dentro da tua cabeça, isso tudo mentalmente. É traduzir mentalmente, tá? Fazendo isso, com o tempo eu percebi que eu já conseguia traduzir quase tudo que eu ouvia. Sabia como dizer em inglês 98% das palavras ao meu redor. Aquilo que eu não conseguia, eu via que nem era importante. Tipo, sei lá, uma coisa cultural, como é que diz chimarrão em inglês, por exemplo, né? Não tem lógica querer dizer isso em inglês. E assim por diante. Então, fazendo isso, eu percebi que eu podia, né? Como eu tô dizendo aqui, eu podia traduzir tudo. Então, o passo de começar a falar foi automático. Então eu comecei percebendo que eu podia traduzir, eu comecei a poder falar. Entendi que eu comecei a falar. Eu tinha uma confiança muito boa, né? Porque tenho até hoje, graças a Deus. Aí, né, conversando com alguns amigos, eu comecei a praticar com esses amigos que já ou falavam inglês muito melhor que eu, ou estavam assim como eu aprendendo, e já estavam num nível parecido, né, de domínio. Praticar na rua. Saía, né? Vamos falar inglês. E assim foi.